meus queridos, minhas queridas, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo referente à carta de Paulo aos Romanos. Na última quinta-feira, nós demos início ao estudo do capítulo 14. E no capítulo 14, nós falamos sobre relacionamentos pessoais, relacionamento entre pessoas, né? E ali Paulo discorre sobre a pessoa que se acha forte, as pessoas que se acham mais fracas, né? Então essa relação existente entre pessoas consideradas fracas, pessoas consideradas um pouco mais fortes. E aí ele fala para que nós, né, não condenemos uns aos outros e não desprezemos uns aos outros, que nós devamos buscar a unidade, devemos buscar o fortalecimento mútuo e tal. Na sequência deste capítulo, ele continua falando sobre o relacionamento pessoal. E vamos dar sequência então com o verso de número 13, que diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então o apóstolo Paulo ele vai falando sobre esse relacionamento de pessoas e tudo, e aí ele fala, olha, que nós temos o seguinte propósito, né? Ou seja, que nós tenhamos essa intenção, que nós estejamos imbuídos desse pensamento, de não colocar dificuldades na caminhada do nosso próximo e deixar de julgar os outros, né? Deixar de julgar. Quantas vezes, queridos, nós olhamos para as pessoas que estão julgando, censurando, criticando um ao outro? Se a pessoa fala de uma certa forma um pouco mais pausada, critica porque a pessoa fala pausadamente. Se a pessoa fala mais rapidamente, critica porque a pessoa fala rapidamente, não dá para compreender. Se a pessoa usa cabelo escuro, ficaria melhor se fosse louro. Se usa louro, e aí vai a vestimenta da pessoa, critica a forma da pessoa se portar. Então, há um criticar assim constante e por todas as coisas. O apóstolo Paulo ele vai falar, olha, parem de criticar uns aos outros, não critiquem uns aos outros, não coloquem dificuldade na caminhada do seu próximo, né? Nos versos 14 e 15 ele diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele mesmo é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. O que o apóstolo Paulo está usando aqui o exemplo do alimento, mas isso se aplica a inúmeras coisas, né? Paulo fala sobre alimento e ele fala, olha, nenhum alimento é impuro em si mesmo. Aliás, nada é impuro em si mesmo, né? Na verdade, o que torna alguma coisa impura é a utilização que nós damos a estas coisas, né? Por exemplo, nós temos o avião, né? O avião foi uma grande invenção, né?
facilitou a vida do ser humano demais. Contudo, usaram o avião para lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Lá destruíram, mataram milhões de pessoas. Então, o avião em si é pecado? Não. A utilização que deram a ele tornou-se pecado, não é? Foi por meio dele que usaram para matar milhões de pessoas. Então, o avião em si não é pecado, né? A bateria, né? Eu me lembro que quando era jovem, existia uma discussão na igreja se bateria poderia ser ou não permitido na igreja. Existiam pessoas que achavam que a bateria era instrumento do demônio, né? Era tocado em baile, era tocado isso, daquilo, então não poderia ser usado na igreja, né? É a mesma coisa. A bateria em si não é coisa do demônio. Ela pode ser usada, né? A utilização que nós damos a ela pode tornar-se um instrumento bom ou ruim, né? Ele está lá, mas é a utilização que eu dou, né? A mesma coisa a bebida, né? A utilização que eu dou à bebida pode ser muito ruim ou não. O apóstolo Paulo, quando Timóteo estava com um problema de estômago, ele recomenda: tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. O apóstolo Paulo recomenda isso. Agora, não é por isso que eu vou sair aí entornando vinho, uísque, cerveja. Aí isso se torna, na minha vida, pecado. Então, o que o apóstolo Paulo fala, olha, nada é impuro, né? A utilização que nós damos às coisas podem torná-las impuras. Agora, que eu e você, na liberdade que recebemos em Cristo Jesus, o que nós fazemos, o que nós comemos, o que nós praticamos, não venha ferir a consciência do seu irmão, porque se você estiver ferindo a consciência do seu irmão, você já não faz por liberdade nem por amor, você vai acabar destruindo a fé do seu irmão. E então ele fala para que nós tomemos uma postura diferente, por isso que ele fala que nós não venhamos a destruir o nosso irmão com o nosso comportamento. Então, o texto lá, o verso de número 18, nos diz, verso 18, diz assim: tenham a mesma atitude de uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se. Opa, desculpe, o pastor falhou aqui, desculpe, voltando. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. O que o apóstolo Paulo aqui está falando é que aquele que se abstém de tomar ou beber ou comer ou praticar alguma coisa que ele julga ter liberdade, mas ele se abstém por amor aos seus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele faz por amor, e isto é agradável a Deus. Deus se agrada da pessoa que, em função do seu irmão, né, se abstém de algumas coisas. Ele é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Os homens aprovam um comportamento que ele julga adequado. Muito bem. Versos 19 e 20 ainda dizem assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida.
todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ai, Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando é que nós devemos ser promotores da paz e da edificação. Paz e edificação. A paz é um sentimento que a pessoa tem que vem do interior. Eu não posso provocar a inquietação das pessoas. Eu não posso provocar a ira das pessoas. Eu não posso provocar a revolta das pessoas por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Pelo contrário, aqui o apóstolo Paulo vai falando, olha, sejamos pessoas que trazem edificação. Edificação significa crescimento. Então, o meu comportamento e aquilo que eu faço ou deixo de fazer deve provocar no outro amadurecimento, crescimento, né? E o texto ainda nos diz que tudo aquilo que gera a ausência de paz e destruição ou falta de crescimento no outro, isto é errado, né? Isto é errado diante de Deus. Tudo que eu pratico, né, na minha vida, que traz ao meu semelhante dificuldades para crer nas coisas de Deus, né, e crer em Deus, no Senhor de todas as coisas, isto é errado fazer, né? Por exemplo, eu falo para você que eu tenho que falar, de que o cristão fala sempre a verdade, e eu publico isso às pessoas, as pessoas sabem disso, né? Mas se eu sou constantemente pego em mentiras, eu estou destruindo a fé, a credibilidade do meu próximo. Se eu faço negócios, e nos negócios que eu faço, eu vivo passando os outros para trás, enganando pessoas, mentindo nos meus negócios, né? Então o que acontece? Eu estou destruindo a fé do meu próximo. Eu conheço pessoas que infelizmente me declararam algumas coisas que eu fiquei bastante preocupado. Ele falou, olha, eu não gosto de fazer coisa com crente, né? Eu falei, por quê? Não gosto de fazer coisa com crente porque crente, tudo do crente é mais caro, né? Tudo que ele vende mais caro, e quando dá algum problema, ele diz que não é problema dele, ou seja, ele foge da responsabilidade. É lamentável, né, que tenham pessoas que tenham tido esse tipo de experiência. Espero que não seja isso comum no comportamento cristão. Eu confesso que eu também já tive problemas com fazendo negócios com irmãozinhos e me deram alguma dor de cabeça, né? Não devia ser assim, mas infelizmente tem acontecido. Mas espero que seja uma exceção e não uma regra, né? O verso 21 nos diz assim, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair, né? Como eu falei, isso o apóstolo Paulo está falando sobre a questão de comer carne e de beber vinho, que era uma discussão muito séria na época, né? Hoje tem várias outras discussões além dessa, mas o cerne da questão é o que eu como ou deixo de comer, o que eu faço ou deixo de fazer, não pode trazer prejuízo à vida do meu irmão. Por isso que ele fala aqui, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair. Então, se alguma coisa que eu coma, ou eu beba, ou eu pratique, levar um irmão a ter prejuízo na sua vida, na sua caminhada com Cristo, então eu tenho que me abster de fazer isso, né? Eu tenho que me abster
de fazer essas coisas, por quê? Porque a minha vida deve gerar paz, como disse no verso anterior, deve gerar paz e edificação, ou seja, gerar tranquilidade no coração dos outros e, mais do que isso, trazer às pessoas crescimento. Essa é a postura que o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos assumir. Já nos versos 22 em diante, 22 diz assim: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a cair. 22. Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena por aquilo que aprova. O nosso irmão apóstolo Paulo está nos dizendo aqui algo muito, muito sério. Ele fala assim: aquilo que você aprova ou aquilo que você deixa de aprovar, a maneira com que a sua convicção, você tem que ter isso diante de Deus, né? E o que ele fala é que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala diante das pessoas. Porque aquilo que a gente fala diante das pessoas, aquilo deve ser refletido na nossa vida. Ora, se eu falo a alguém que não se deve mentir, eu não posso ser pego em mentira. Se eu falo a alguém que você deve ajudar o próximo, eu devo estar dando exemplo de auxílio ao meu próximo. Se eu falo às pessoas que eu tenho, ela tem, que perdoar o seu perseguidor, aquele que lhe faz mal, ele tem que ver isso na minha vida, que eu estou perdoando. Às vezes até ele que falou contra mim, até ele que fez coisas contra mim, então ele tem que sentir que eu estou perdoando. Por quê? Porque senão aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu publico, não é verdade. E não sendo verdade, serve de escândalo e tropeço para aqueles que estão ao meu redor. E, sobretudo, acaba por caracterizar o quê? Falta de transparência, falta de sinceridade diante de Deus e diante dos homens, né? O verso B, a parte B desse versículo diz assim: feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Muitas vezes aquilo que nós mesmos falamos é aquilo que nos condena. Porque nós falamos aquilo que é bonito, nós falamos aquilo que é certo, nós falamos aquilo que o senso comum acolhe, mas a nossa prática não confirma isso. E então o texto está dizendo que o homem é feliz quando a prática de vida dele não o condena. Por quê? Porque ele está sendo coerente com aquilo que ele fala, coerente com aquilo que ele vive. A coerência, a correspondência entre palavra e prática. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Coerência entre as nossas palavras e as nossas práticas. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e as pessoas não se escandalizem, não é? E por fim, no verso de número 23, nós lemos assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e
tudo o que não provém da fé é pecado. Né? Quando eu faço algo na dúvida, eu não sei se é certo ou se é errado. Quando faço, eu estou me condenando. Por quê? Pois eu tenho que fazer as coisas no Senhor. Ora, se as coisas que eu faço têm que ser feitas no Senhor e aquilo que eu faço não me traz tranquilidade, então isso prova que eu não deveria fazer. Então, todo filho de Deus, ele tem dentro de si o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade, juízo, é ele quem nos guia, né? O Espírito Santo nos traz a direção daquilo que Deus quer que nós estejamos realizando. Ora, se eu estou fazendo algo, ou comendo algo, seja lá o que for, e eu estou ficando incomodado com aquilo que estou fazendo, comendo, e por aí vai, isso é indício de que o Espírito Santo está me dizendo: olha o que você está fazendo, olha o que você está comendo. Então, o Espírito Santo me alerta quanto à minha prática, quanto à minha vivência. Né? O Espírito Santo nos leva a isso. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele fala assim: tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, né, existe aqui uma correlação entre o que Paulo fala aqui e o que ele fala lá em Colossenses. O que ele está dizendo é que tudo que nós vamos fazer, seja em palavras, seja em ação, seja da forma que for, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Né? E se aquilo que eu faço não glorifica e não exalta a pessoa de Deus, melhor não fazer. Né? Melhor me abster de fazer aquilo que eu estava pensando em fazer. Melhor deixar de comer aquilo que eu estava pensando em comer. Ora, eu sinto que eu tenho a liberdade de chegar em casa aqui, pegar um garrafão de vinho de 3 litros e tomar todo. Eu tenho essa liberdade. Eu acho que tenho. Mas a questão é, se eu pegar e tomar aquela garrafa de vinho, isso vai glorificar Deus? Isso vai ser agradável aos olhos de Deus? Se vai, eu tomo. Se não vai, eu não tomo. Eu acho que não vai. Mas tem pessoas que acham que vai. Né? Eu creio que isso não vai glorificar Deus. Né? Por quê? Porque eu vou perder o meu senso, vou começar a ficar alegre ou triste, brincalhão ou agressivo, porque aquela bebida me tirou da normalidade. Né? Então a gente tem que analisar por onde eu caminho. Eu vou passar por tal lugar, eu vou a tal lugar, aquele tal lugar que eu vou, aquele lugar glorifica a Deus? Se glorifica, eu vou. Se não glorifica, eu não vou. Né? Essa é a postura que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui nesse capítulo 14, esse final desse capítulo 14. Né? Aquilo que agrada a Deus, nós devemos fazer. Aquilo que não agrada a Deus, nós devemos nos abster. Isso para todo filho de Deus, não importa a denominação que ele não importa se ele é avivado, não importa se ele é tradicional, se ele é neopentecostal, não importa. A Bíblia é uma só para todos nós e Deus é um só e tem o mesmo entendimento, né? O mesmo entendimento que é para você deve ser para mim. A minha vida tem que glorificar a Deus, independente de qualquer cor e de qualquer bandeira denominacional que nós venhamos a ostentar. Né? O povo de Deus é chamado para promover a paz. A paz e não criticar as pessoas. E quando depender de nós, tirar os tropeços dos caminhos das outras pessoas. Tá? Então, eu gero paz.
eu não fico criticando as pessoas, não fico minando o caminho das pessoas. E quando eu ver que aquela pessoa está em perigo, em alguma situação, eu vou ajudar a pessoa a não tropeçar, tirar as pedras do caminho dela para que ela possa continuar a sua caminhada, mesmo que isto implique em me abster de fazer algo que eu julgo correto, né? Eu tenho que deixar de fazer alguma coisa em função do meu irmão, mesmo que implique em se abster de fazer algo que eu acho que eu tenho o direito e eu tenho a liberdade de fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o amor que eu devo sentir pelas pessoas deve ser maior que o valor que eu dou à minha liberdade de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. O amor que eu tenho às pessoas e, sobretudo, o amor que eu tenho a Deus deve ser maior do que a liberdade que eu julgo ter. Então, querido, que nós estejamos pensando nisso. Nós temos uma responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, de abençoar vidas, gerar a paz, provocar crescimento, ajudar pessoas em suas deficiências, ministrar a bênção, ministrar a graça de Deus em todo o tempo e fugir de tudo aquilo que possa me impedir de manter a minha comunhão com Deus. É um comportamento cristão, é um relacionamento interpessoal, entre as pessoas que nós devemos manter. Nós devemos manter um relacionamento vivo entre nós, homens e mulheres, seres humanos, mas sobretudo o relacionamento entre nós e o nosso Deus, de maneira desobstruída, para que Deus seja glorificado e as bênçãos de Deus fluam sobre a minha e a tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por poder estar com meu irmão, minha irmã, nesse momento de estudo da palavra. Que o Senhor, Pai, nos leve a adotarmos a postura de obediência ao Senhor, que nós nos afastemos de todo o mal, não venhamos a ser pedra de tropeço ou meio de indignação de outras pessoas. Nos leve, ó Deus, a termos um comportamento que edifica vidas, que glorifica o Teu nome, para que assim nós consigamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe-nos e nos dê do Teu entendimento a cada dia. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.